Eu quero tentar centralizar aqui a minha fala, porque eu acho que tem temas muito importantes que a gente está discutindo aqui, e toda vez que acontece uma audiência pública, a gente sempre tenta fazer algumas provocações, até porque mais do que efetivamente a gente só construir, a gente precisa refletir pontos até de direcionamento de políticas públicas, né? Primeiramente, queria agradecer o convite do vereador, queria agradecer também o convite do prefeito também para estar nessa festa maravilhosa. Quero dar uma salva aqui para o meu amigo aqui da São Geraldo, que está vindo representar uma grande indústria, um grande parceiro não só do Instituto, mas também de toda a Cajucultura, hoje do Nordeste. Opa. Acho importante a presença de um deputado estadual para ver as demandas do município e poder levar essa pauta para o Estado e, consequentemente, tentar trazer soluções aí para o município. E aí eu queria me pronunciar aqui. Primeiramente, senhoras e senhores autoridades presentes, produtores e representantes da academia e do poder público, é uma grande honra para o Instituto Caju Brasil participar dessa audiência pública em Severiano Melo, município símbolo da força produtiva do Nordeste e da história viva da cajucultura brasileira. O Instituto Caju Brasil nasceu com o propósito de fortalecer e integrar toda a cadeia produtiva do caju, conectando a agricultura familiar, os profissionais da gastronomia, da nutrição, da indústria e do turismo. Nosso trabalho é unir o campo e a cidade, a tradição e a inovação, transformando o caju em um verdadeiro instrumento de desenvolvimento, inclusão e sustentabilidade. Uma coisa que é muito importante a gente falar da cajucultura, e muitas vezes a gente ignora, até a gente estava falando um pouco antes da audiência, hoje, pessoal, a cajucultura é uma commodity mundial. A gente está falando em 2025 de 60 bilhões. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque muitas vezes quando a gente vai para uma negociação com um parlamentar, enfim, é sempre vista a cajucultura como primo pobre. Isso não pode acontecer. Vamos pensar que o Nordeste consiga pegar 10% desse mercado, a gente está falando de 6 bilhões. E aí, só para fazer um comparativo desse jogo, enquanto a Costa do Marfim, por exemplo, que hoje é o maior produtor de caju, tem 1.300.000 toneladas de produção de caju, quem ganha nesse jogo é o Vietnã, que está processando castanha, tendo um faturamento de 6,5 bilhões e levando para 180 países. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque o futuro da cajucultura é tecnologia, é inovação. Então são alguns pontos que quando a gente levar para a mesa de discussão, a gente sempre precisa bater. A gente às vezes fala do clone, mas esquece que ali tem tecnologia. Quando a gente vai fazer uma assistência técnica à extensão rural, ali tem uma tecnologia embarcada. Drones, maquinário. Então é importante a gente ter isso muito claro, né? Lembrando que hoje a cajucultura, além de ser uma commodity, ela está crescendo em torno de 5 a 6% ao ano. Ou seja, é um mercado que só expande, né, em nível mundial. Nos últimos 4 anos, o Instituto Caju Brasil organizou mais de 200 eventos em todas as regiões do Brasil, promovendo capacitações, inovações e valorizações para o uso da cajucultura. Foram oficinas, feiras, fóruns e festivais que reuniram produtores, empreendedores, estudantes, gestores e pesquisadores, mostrando que o caju é mais do que um fruto, é uma cultura capaz de gerar conhecimento, renda e orgulho. Durante esse período, o Instituto também enviou produtos, isso é um trabalho muito forte que a gente faz, a gente envia produtos da cajucultura já enviamos para todos os estados brasileiros, para chefes de cozinha, bartenders, baristas, profissionais do setor, sempre para mostrar o potencial da cajuína, do doce, da fibra, entendeu? Então é importante a gente fazer esse trabalho de divulgação, até para que o outro lado também possa conhecer todo o potencial da cajucultura, né? Um outro ponto também, o ano passado a gente participou de 2 audiências públicas, uma no Senado Federal, outra na Câmara dos Deputados. Tivemos também a possibilidade de fazer uma grande degustação de produtos derivados da cajucultura no cafezinho do Senado. Para quem não conhece o Congresso, do lado do Congresso tem um café onde os senadores geralmente frequentam. Esse dia até tinha alguns deputados federais também, e a gente levou diversos produtos para que eles pudessem conhecer e ver todo o potencial da cajucultura, não ter aquele viés só do suco, ou da cajuína, ou da própria castanha. Entender que existem mais de 100 produtos derivados da cajucultura com grande potencial de mercado, né? Uma outra coisa também que a gente conseguiu nessa movimentação, e ao mesmo tempo eu falo isso com tristeza, a gente conseguiu colocar hoje, que já está rodando no Congresso Nacional, uma lei em nível nacional de desenvolvimento da cajucultura. E por tristeza do Nordeste, é um deputado federal do Espírito Santo que conseguiu vincular isso para a gente, o que é uma vergonha, do meu ponto de vista, até como instituição. A gente tem, no mínimo, 40 deputados, contando Piauí e Rio Grande do Norte,
e o Ceará, e era importante que um desses, por exemplo, do estado produtor, pudesse estar junto com a gente nessa luta. Então seria extremamente importante comprar esse discurso. Então o deputado federal do Espírito Santo comprar a nossa briga, que a gente aceita, enfim, agradece, que até o Ivair de Mello, que faz parte da frente parlamentar do agronegócio, mas é importante que os nossos deputados possam comprar essa briga com a gente. Um outro ponto fundamental também que o Instituto conseguiu movimentar foi aprovada a nova reforma tributária o ano passado, e o Instituto fez um grande movimento. A gente conseguiu colocar a castanha de caju, o caju fruto e o caju polpa na cesta básica nacional. O que significa? Significa que a partir do ano que vem, na implementação da nova reforma tributária, a gente vai ter a possibilidade de expandir a implementação dos derivados da cajucultura, né, dentro da cesta básica e, consequentemente, gerar mais renda aí para os produtores, né. Esse ano, durante a PEC Nordeste em Fortaleza, no Ceará, que inclusive o Instituto Caju Brasil, eu quero utilizar o espaço aqui para fazer o senador Eduardo Girão nos enviou uma emenda parlamentar de R$300 mil que a gente repassou para a PEC Nordeste. A gente abriu possibilidade para diversos produtores da cajucultura, literalmente o Nordeste inteiro está presente, e foi fundamental para fortalecer várias pautas e discussões que a gente teve lá. E um ponto importante nesse ano especificamente, a gente trouxe o diretor da Mekong. Para quem não sabe, a Mekong é a maior empresa de fabricação de maquinário de processamento de castanha do mundo. Ele é um vietnamita. A gente trouxe ele, tem até um nome meio complicado, que é Dan Van Thuyen. E o nosso objetivo era o quê? Fazer a transferência de tecnologia desses maquinários de grande porte para o pequeno produtor, da agricultura familiar, seja cooperativa e pequeno. Infelizmente, e aí eu faço esse questionamento, mesmo com quase 6 meses de negociação com o governo do estado do Ceará para sentar com a gente, conversar e dialogar, não tivemos diálogo. Já tendo terreno para receber a fábrica, já tendo toda uma negociação avançada, infelizmente não tivemos diálogo, com mais de 30 e-mails, diálogos, inclusive na própria feira com o representante, não tivemos esse diálogo para avançar, mas continuamos aí trabalhando para fazer esse trabalho de deslocamento. Um outro ponto muito importante, logo após a PEC Nordeste, a gente foi convidado pelo FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para levar uma discussão, que eles estavam fazendo seminários em nível nacional e no Nordeste, que vai acontecer em Campina Grande, para discutir a cajucultura na merenda escolar em nível nacional e principalmente regional, no caso Nordeste. E a gente foi para lá, discutiu com mais de 200 nutricionistas de todo o Nordeste, levando essa pauta, que é uma discussão que eu acho que foi até meu amigo que comentou sobre a nutricionista, né, numa das ações que a gente teve discussão, que muitos nutricionistas dentro do município questionavam o poder nutricional da cajucultura. E aí a gente foi discutir isso, e hoje, por exemplo, a gente trouxe o CRN, o Conselho Nacional de Nutrição, para o nosso lado, a gente trouxe o sindicato, porque não existe, como você falar que a cajucultura e os derivados da cajucultura não têm um alto poder nutricional. Inclusive, participamos de um evento em São Paulo com 7 mil nutricionistas, e a temática do evento em São Paulo era o caju. Então não tem. Então a gente precisa também ter essas armas para mostrar na ponta que o caju tem potência, através da cajuína, através do suco, através de uma barrinha, por exemplo, existe na merenda escolar do Pará barrinhas à base de caju, porque a gente não pode ter aqui no Severiano Melo, Rio Grande do Norte, no Nordeste. Qual que é o grande problema em relação a isso, né? E para a gente finalizar, eu acho que é muito importante a gente colocar essa discussão aqui, é que todos nós que trabalhamos com a cajucultura, e quando eu falo todos desde o banco que fortalece através do crédito, os representantes, por exemplo, das empresas, como a própria São Geraldo, que é um grande parceiro, representante da cajucultura há décadas, e vem fortalecendo cada vez mais, todo o poder público, enfim, os parlamentares aqui presentes, é que a cajucultura, e de novo repito isso, nós não podemos mais ver a cajucultura como primo pobre. Ela tem um potencial imenso. E aí, como instituto